Oi, eu sou Natália Guaraná, mãe neurótica de 3 criaturas que eu amo muito, e eu vim te agradecer, dizer que escolher fazer essa mentoria é a melhor decisão que você pode tomar nesse momento da sua vida, porque eu vou ensinar a você a como ter tempo para cuidar de você, sem culpa, te fazendo uma mãe melhor ainda em menos de 2 meses. Se você chegou até mim, provavelmente a sua vida está um turbilhão. Você está se sentindo exausta, completamente anulada, você não lembra nem mais do seu nome, porque as pessoas só te chamam de mãe do Gabriel, mãe da Júlia, mãe do Miguel, de mãezinha. Você está se sentindo completamente não apreciada pelas pessoas por tudo que você faz pela sua família, ou por tudo que você tem que abrir mão por elas. Você está se sentindo completamente estressada, em pé de guerra com seu marido, com seu companheiro, grita com seus filhos o tempo inteiro, o dia todo, e de noite você bota a cabeça lá no travesseiro, chorando, achando que você é a pior mãe do mundo, morrendo de culpa. Você está se sentindo sozinha, sem ajuda emocional, sem ajuda física. A sua autoestima deve estar lá no pé. Não vou nem começar a falar aqui agora pra você da falta de libido. E tudo o que você queria agora, só o que você queria agora, era conseguir tomar um cafezinho quente ou então conseguir lavar o cabelo direito. Só que não importa o quanto você fale, o quanto você implore em casa, o quanto de curso você busque, você tente fazer, que prometa a você como melhorar o comportamento dos seus filhos, ou então quanto de livro de psicologia infantil você leia, ou conselhos que você peça, ou tentar fazer com que o seu marido, o seu companheiro, a sua rede de apoio sejam sensíveis à sua causa, nada disso adianta, né? Não tá funcionando, certo? E o pior, você fica ainda mais triste, mais cansada, mais estressada por todo esse esforço que você tá fazendo e não tá dando em nada. Pois é, eu sei. Só que eu tô aqui pra te dizer o porquê todas essas suas medidas desesperadas não estão funcionando e porquê você não tá conseguindo aproveitar o que seria teoricamente o momento mais completo da sua vida. Você não tá vivendo a sua maternidade, você tá sobrevivendo à sua maternidade. Eu não vou dizer pra você como que você tem que criar seus filhos, eu não vou dizer pra você como que a rotina da sua casa tem que funcionar. Eu vou te ajudar a achar o seu ponto de equilíbrio dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade e, o mais importante, respeitando o momento da sua vida agora, que você está passando. Gente, a maternidade não é uma competição. Não existe essa de que você tem que cumprir um monte de regra para ser considerada uma boa mãe. Não existe certo e errado, existe o que funciona para você e para sua família. Simples assim. Sabe por que eu sei disso? Porque eu também já tive aí, que nem você, no olho do furacão. Eu romantizei a maternidade, eu até sabia, assim, né? Eu imaginava que tinha alguns desafios e tudo mais, mas eu não tinha ideia, eu não tinha real ideia do que estava por vir. Não tinha mesmo, porque todo aquele plano na minha cabeça que eu tinha bolado de como driblar todas essas coisas, esses desafios, os problemas, cara, foi tudo por água abaixo, foi derrubado à base de soco no estômago, tapa na cara, chute na canela. Só para você ter uma ideia, a minha primeira rasteira da maternidade foi quando eu perdi o meu primeiro bebê. E daí eu demorei mais 2 anos para engravidar. Eu tive que fazer um tratamento. E depois que eu engravidei e as minhas próximas 2 gestações, eu enjoei do início ao final. Eu me sentia assim, doente o tempo inteiro e desesperada, emocionalmente abalada. E o resultado disso foi que eu tive depressão pós-parto depois da minha primeira gravidez, depressão pós-parto depois da minha segunda gravidez. E para coroar tudo isso, a minha terceira filha foi bebê de pandemia. Ou seja, eu praticamente passei a gravidez inteira em lockdown. Então vocês já podem entender o drama, né? Daí pra cima, foi só pra baixo. Porque eu tentava insanamente cumprir uma rotina irreal com 3 crianças pequenas. Eu achava o tempo inteiro que eles iam morrer. Eu ficava vivendo num momento, assim, de um misto de ansiedade, medo. Tava completamente anulada, casamento indo pro saco. Eu tava sentindo coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida e que eu achava que nunca ninguém ia sentir. Eu tava odiando tudo aquilo. Eu acordava, na verdade, torcendo para que o dia acabasse, para que as crianças dormissem e que eu conseguisse ter um momentinho assim de paz. Eu tava totalmente no buraco, completamente naquela lama, sem a menor perspectiva de sair daquela situação. E o pior é que quando eu tentava começar a falar as coisas que eu tava sentindo com as outras pessoas, eu escutava coisas do tipo assim: ah, é assim mesmo, ser mãe é padecer no paraíso, seja lá o que isso for. Ai, você tem que colocar seus filhos em prioridade, ele é prioridade total da sua vida. Ou então ir pro outro extremo. Ué, você não quis ter filho? Agora aguenta. Ah, não, tem uma melhor ainda, para não dizer o contrário. Ai, vocês são guerreiras, nós mulheres somos guerreiras, a gente tem que dar conta de tudo.
Amiga, guerreira é a She-Ra. Eu não queria ser guerreira. Eu queria ser uma pessoa de novo. Aí chegou um momento que eu parei e eu pensei, cara, não é possível. Não é possível que eu seja a criatura mais ferrada e mais ingrata de toda a história da maternidade. Então eu comecei assim, né? Já pensei, cara, já tô ferrada mesmo, então dane-se, já tô sendo julgada. Comecei a tomar uma coragem para ir falando com as pessoas o que eu efetivamente estava sentindo, o que efetivamente estava passando na minha cabeça. Só que, óbvio, né? Medo inicial, eu comecei a buscar pessoas, mães, que eu não conhecia e falar com elas em fraldário de shopping, parquinho. Aí eu fui conseguindo, né, ter um pouco mais de confiança, fui falando com as amigas, falando com outros amigos. Daí eu comecei a pesquisar, buscar artigo, conversar com um profissional da área, até profissional que não é da área, para poder tentar entender e raciocinar essas dores que eu tava sentindo. Dores emocionais, né? Quer dizer, algumas físicas também, mas enfim. Qual não foi a minha surpresa nesse momento? Foi que a maior parte das mulheres com quem eu conversava sentiam exatamente a mesma coisa que eu e às vezes até muito pior. Então eu fiquei pensando, gente, o tabu materno é muito ruim. Todas essas coisas que estavam acontecendo parecia que era, sei lá, o tabu do tabu da maternidade. Aí eu já estava decidida naquele momento a voltar a ser um ser humano. Então eu comecei a devorar todas as informações que eu conseguia, possíveis e imagináveis, e aplicar dentro de casa. Porque afinal de contas eu tinha um laboratório dentro de casa, né? E aí eu fui percebendo que algumas coisas funcionavam, outras coisas não funcionavam tanto assim, mas as coisas que funcionavam, elas funcionavam para mim e funcionavam para outras mulheres também, com quem eu conversava, batia um papo, dava essas dicas e, caramba, isso podia estar seguindo para um caminho muito bom. Daí, aos poucos, eu comecei a entender e a quebrar determinadas crenças que eu tinha na minha cabeça e desculpas que eu mesma me dava para não conseguir sair daquela situação subhumana que eu me encontrava. E aí eu descobri qual era o grande segredo. Qual é o grande segredo que eu, você, todas nós buscamos para conseguir sair dessa situação? O segredo é que a gente está buscando a solução no lugar errado. Pois é, porque a gente fica esperando que se a gente conseguir consertar o comportamento do outro, do marido, do filho, da avó, da mãe, as coisas vão ser muito mais leves pra gente, muito mais fáceis. Mas não é isso que acontece. Na verdade, é exatamente o contrário. A gente tem que resolver o nosso problema. A grande peça central somos nós. Nós somos a peça principal da engrenagem da família. E você pode parar para prestar atenção. Para agora, faça uma análise no momento em que você estiver completamente estressada na sua família e perceba comigo aqui que quando você não tá bem, dificilmente o resto da sua família vai estar bem também. Sabe quando você tá no avião e o comissário de bordo fala assim: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão e você tem que primeiro usar a máscara em você para depois ajudar o coleguinha do lado? Pois é, exatamente isso, só que aplicado à maternidade. Quando eu consegui descobrir como fazer isso de uma forma equilibrada, as coisas começaram a fluir. Elas começaram a fluir de uma forma muito boa. Eu nem acreditei. Só para você ter uma ideia, hoje em dia eu consigo tomar banho, não só tomar banho, lavar o cabelo, ter tempo para hidratar o meu cabelo, ter tempo para tomar o meu café frio, mas é frio porque eu gosto, porque eu escolhi ser frio. Eu consigo ter tempo para sair com as minhas amigas, sair com o meu marido. A minha vida sexual vai muito bem, obrigada. Eu consigo malhar todos os dias, eu faço unha toda semana, eu assisto série, eu vejo filme, eu viajo sem meus filhos. É verdade, eu viajo sem meus filhos, juro. E detalhe, os meus filhos são pequenos ainda. Eles têm 7, 4 e 2 anos. E eu não me sinto nem um pouco uma péssima mãe por tudo isso. Na verdade, eu me sinto uma mãe muito melhor. Eu me sinto uma mãe muito melhor, eu me sinto uma esposa muito melhor, eu me sinto uma mulher muito melhor. Mas aí você pode dizer assim pra mim: ai, Natália, mas pra mim não funciona, porque a minha vida, assim, ela é muito diferente disso. Será que é? Sabe pra quem que eu criei essa mentoria? Sabe pra quem essa mentoria é perfeita? Ela é perfeita para mulheres que querem ter filhos, mulheres que estão grávidas, mulheres que acabaram de ter filho, mulheres que têm filhos pequenos, que têm filhos grandes, que são casadas, que são solteiras, que têm rede de apoio, que não têm rede de apoio, que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Você pode ter a história que você tiver. O que eu vou falar pra você vai fazer sentido e vai te ajudar em vários aspectos da sua vida. Sabe qual é o meu objetivo aqui? É ser pra você aquela pessoa que eu precisava lá atrás. Que se eu tivesse a quantidade de informações que eu tenho hoje em dia, eu com certeza ia conseguir 5 anos da minha vida de volta.
Só que eu tô propondo a você de ensinar tudo isso a você em menos de 2 meses. Você não vai conseguir ter essa quantidade de informação buscando nesses milhares de cursos por aí. Não vai, pode ter certeza, eu tentei. E você também não vai conseguir um acolhimento completo, um entendimento completo das outras pessoas, porque elas têm um certo prazo de validade, vamos dizer assim. Se a gente não consegue resolver os nossos problemas dentro do tempo que elas acham razoável ou aceitável, primeiro que elas se afastam, elas começam a dizer que nós somos chatas, pesadas, que a gente reclama de barriga cheia, né? Tenho certeza que você sabe disso. Só que eu passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Eu passei na pele. Eu entendo as suas dificuldades. Eu entendo os seus bloqueios. Então vamos fazer o seguinte? Bora bater um papo? Eu quero conhecer você. Eu quero escutar o que você está passando na sua vida nesse momento. Eu quero ter a oportunidade de conversar com você e te mostrar como eu posso te ajudar e como você pode se beneficiar das coisas que eu tenho para te mostrar na minha mentoria. Quando você preencher esse formulário aqui embaixo, você vai marcar um dia e uma hora para eu te ligar. Só que esse compromisso que você vai me prometer que você vai cumprir, ele não é comigo, ele é com você mesma. Então já começa o processo de mudança, separa 20 minutinhos do seu dia para conversar comigo, pega uma xícara de café, arruma um lugar calmo, tranquilo, o máximo que você puder, nem que seja trancada dentro do banheiro escondida, e vem aqui para eu mostrar para você como que você tem que tomar conta de você da mesma forma que você toma conta dos outros. Mulher, bota uma coisa na tua cabeça, você é importante também. Você merece ser ouvida, você merece ser amada por você mesma. Então vem comigo que eu te explico no caminho.